1,5 milhão de veículos circula pelas estradas da região de Campinas. Veja um balanço do feriado e ainda nesta edição. Câmara discute despatologização infantil e também entrega título de cidadão campineiro. E no quadro de educação, o vestibular da Unicamp acontece neste fim de semana. Saiba mais dicas. O Câmara Notícia começa agora. Olá, feriado prolongado e nas estradas o movimento foi intenso, mas a chuva adiou a volta, principalmente de quem foi para o litoral. O repórter Gabriel Castro traz um balanço do sistema Anhanguera Bandeirantes. O feriado prolongado em celebração à proclamação da República aumentou bastante o tráfego nas rodovias que cortam Campinas e região. De acordo com o balanço feito pela Polícia Militar, 830 mil veículos passaram pelas rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera. O tempo chuvoso trouxe congestionamento para algumas áreas e, infelizmente, muitos acidentes. A operação que iniciou na sexta-feira, terminou ontem, dia 15, foram aproximadamente 250 acidentes, 170 acidentes sem vítimas e 70 acidentes com vítimas, totalizando 4 vítimas fatais. Durante o feriado, a Polícia Militar realizou 239 operações. E uma ação dos motoristas continua sendo constatada: a utilização de telefones celulares enquanto dirigem. Nós ainda verificamos, durante as nossas fiscalizações, alguns eventos, eu não tenho esses números, mas assim, é possível ver, sim, é feita a autuação. Desde o dia 21 de outubro, órgãos de trânsito de todo o Brasil voltaram a multar os motoristas que dirigem com o farol desligado nas rodovias, mesmo durante o dia. E a grande maioria está respeitando esta nova determinação. Sim, já estão. Não é possível fazer um comparativo ainda, é bem recente. Desde o dia 24 de outubro nós estamos fazendo essa fiscalização, mas a gente já percebeu um aumento do número de pessoas que durante o dia trafegam com o farol aceso. Se os motoristas estão atentos à utilização dos faróis acesos, outras infrações estão sendo cometidas. Em 4 dias, 3.763 multas foram aplicadas. O pós-feriado foi de tempo ensolarado e assim deve permanecer até o fim de semana, com possibilidade de pancadas de chuvas localizadas. Mas as temperaturas devem ficar mais baixas também. Na quinta-feira, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. E agora, para quem procura um emprego, veja as vagas disponíveis. Tem vaga de eletrotécnico com experiência em montagem industrial e certificado do Senai e CREA, NR10 e NR35 e disponibilidade para viagens. Tem vaga de gerente de supermercado trainee com experiência na função e superior completo em administração de empresas. Tem também vaga de auxiliar de mecânico diesel com experiência básica em manutenção de motores, costureira em geral, com experiência em consertos e reformas e auxiliares de limpeza. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato a uma de nossas unidades com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. O CEPAT Unidade Centro fica na Avenida Campos Sales 427. No Ouro Verde fica na Rua Armando Frederico Renganeste, em frente ao Banco do Brasil. E a Unidade Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Na última semana, a despatologização foi tema de um debate na Câmara. Acompanhe os detalhes com Michel Amorim. Na última semana, o vereador Pedro Tourinho realizou no Plenarinho um evento em celebração ao Dia Municipal do Enfrentamento da Medicalização da Vida. O vereador falou sobre a situação frequente. Esse fenômeno da medicalização, que acontece das mais diversas formas no nosso cotidiano. Aqui na Câmara de Campinas, nós realizamos esse enfrentamento de forma bastante frequente, A gente recebe muitos projetos de lei aqui de diversos vereadores, de todos os espectros do campo político. Participaram do evento representantes do movimento que lutam pelo enfrentamento da despatologização.
Adriana Watanabe, que é a coordenadora do Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, falou sobre o assunto. Um tema tão caro para todos nós, acredito que estamos aqui presentes, e importante para que a gente possa, juntos e coletivamente, pensarmos em políticas públicas que possam fazer esse enfrentamento em dias tão difíceis como os que a gente tem passado. E Franciele Damas, mestra em saúde coletiva do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, dividiu a experiência dela do dia a dia na rede municipal de saúde. Uma criança de 9 anos já fazia uso de Ritalina há 2 anos. E essa criança não era acompanhada pelo pediatra da unidade de saúde. Não era só pelo pediatra que ela não era acompanhada, ela não era acompanhada pelo serviço. E vinha fazendo uso do medicamento já há 2 anos. Tourinho levantou outros pontos de patologização. A Ritalina eu acho que é o caso mais clássico disso. Mas a gente tem diversas outras iniciativas também com a questão da dislexia. A gente tem tido vários projetos aqui na casa que tratam da dislexia, né, sempre nessa perspectiva patologizante. A questão do parto e do nascimento aqui na cidade a gente tem enfrentado também dentro dessa perspectiva o debate da humanização do parto, dentro dessa lógica da despatologização do processo do parto e do nascimento. E a seguir tem vestibular da Unicamp no fim de semana e você confere dicas para a prova no quadro de educação. A gente volta já. Na última sexta-feira, a Câmara realizou uma reunião solene para a entrega de título de cidadão campineiro. Vamos acompanhar. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira no plenário do Legislativo. Antônio Carlos do Valle nasceu em São Paulo e veio para Campinas em 1986 para atuar como coordenador pedagógico em entidades educacionais da cidade. Técnico em Química, formado pela Escola Oswaldo Cruz, o homenageado está há mais de 10 anos como orientador na Rede Objetivo Campinas. É uma enorme satisfação estar aqui hoje, recebendo essa homenagem após 30 anos de dedicação à cidade de Campinas, uma cidade maravilhosa, formada por um povo fantástico, sobretudo com uma grande universidade, tecnologia de ponta e excelentes escolas. Uma cidade que enche de orgulho aqueles que aqui nasceram e aqueles que escolheram para trilhar no caminho. Cidade que eu escolhi, que me acolheu, onde me casei, constituí minha família, tive minhas 2 lindas filhas e onde escrevi a minha história. São mais de 40 anos dedicados à educação, 30 deles em Campinas, acreditando num Brasil justo, digno para todos. Mais de 40 anos acreditando no poder transformador da educação, acreditando que o futuro sempre pode ser melhor. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. A autoria da homenagem é do vereador Jorge Schneider, do PTB, e a solenidade foi presidida pelo vereador Vinícius Gratti. Do Valle, como é carinhosamente chamado por seus alunos e colegas de profissão, acredita que a educação, enquanto extensão do seio familiar, molda cidadãos éticos com princípios e valores capazes de serem agentes transformadores para o mundo. Crença que eu também assino embaixo. Eu, portanto, parabenizo o nosso homenageado, o Antônio Carlos do Valle, meritória honraria que essa Câmara sabiamente aprovou e, nesta noite solene, será entregue, então, portanto, a honraria. Também participaram da cerimônia autoridades, familiares e amigos. E a Orquestra Filarmônica de Violas faz um show gratuito de pré-lançamento do álbum Encontro das Águas nesta quinta-feira, a partir das 8 da noite. A apresentação acontece no Espaço Tugundum, que fica na Rua Maestro Francisco Manuel da Silva, número 690, no Jardim Santa Genebra. E da cultura para a educação, o vestibular da Unicamp acontece neste fim de semana e no quadro de educação, o repórter Michael Vancini conversou com o coordenador executivo da Conveste, Edmundo Capelas. O
vestibular da Unicamp é um dos maiores do país e ele determina quais vão ser os 3.320 alunos que vão ingressar nos 70 cursos de graduação da universidade. A primeira fase acontece neste domingo, dia 20. Este ano, o vestibular da Unicamp recebeu cerca de 73.400 inscrições. O número é um pouco menor do que no ano passado, quando ficou em torno de 77 mil. Medicina continua sendo o curso com a maior concorrência, com 221 alunos por vaga. Já a arquitetura fica em segundo lugar, com 96 alunos disputando somente uma vaga. O coordenador executivo da Conveste, Edmundo Capelas, deu dicas sobre o que é preciso ficar atento para a realização da prova e falou sobre a primeira fase. Tudo. O aluno precisa, eu diria que para qualquer vestibular, em particular para o nosso vestibular, que tem uma primeira fase com 90 questões, que eu acho um número bastante elevado, apesar de serem 5 horas, ele tem que estar com uma leitura bastante em dia. Eu digo por quê? Porque a partir desse ano nós aumentamos o número das questões que nós chamamos de interdisciplinares e agora, em vez de 4, serão 12 questões. No dia da prova, eu sugiro, se possível, um dia antes comparecer ao local para saber aonde vai ser a sua prova. E no dia da prova chegar com uma hora de antecedência. Ressalto que este ano os portões, pela primeira vez, abrirão apenas às 12 horas e 30 minutos. Mas é solicitado do candidato que chegue com uma hora de antecedência. Leve lápis, borracha, caneta, uma régua, transferidor, se precisar, se achar que precisa, também sem problema nenhum. E se quiser levar sua aguinha, sua balinha, vai ficar no chão. Nunca esquecendo do seu documento de identidade com foto. O vestibular da Unicamp ele é dividido em 2 etapas. Nesta primeira fase, o tempo máximo de realização da prova é de 5 horas e o mínimo de 3 horas e meia. A primeira fase tem o resultado previsto para ser publicado no dia 13 de dezembro. E a nossa segunda fase ocorrerá dia 15, 16 e 17 de janeiro de 2017. Entre um período e outro, o estudante que foi chamado da primeira para a segunda fase receberá uma convocação que vai fazer a prova num lugar tal. Eventualmente pode não ser no mesmo local de primeira fase. Algumas cidades não terão o vestibular na segunda fase. O Edmundo ainda falou sobre uma curiosidade de muita gente, que é como as provas são feitas. São bancas compostas por 3 ou 4 elementos, tendo um presidente. É estudado durante o ano, assim que termina o vestibular, já se começa a pensar no próximo. E esta banca, peguemos, por exemplo, a banca de geografia. Faz um estudo, propõe umas questões, história faz a mesma coisa, matemática, física, química, e traz tudo e discutem os presidentes de banca com a nossa coordenadoria acadêmica, de modo a fazer um primeiro approach da prova. Feito isso, entram as interdisciplinares e imediatamente após, a hora que tiver aquelas 90 questões, a prova está pronta. Como é que se chega nessas questões? Baseado exclusivamente no conteúdo do Ensino Fundamental 2 e Médio. O coordenador executivo da Conveste também comentou sobre a correção das provas. Então, as provas são corrigidas em linhas gerais, todas as questões. A prova de redação da segunda fase é um pouco diferente. A nossa primeira fase é teste, são 90 questões objetivas, o computador faz sozinho. Enquanto que a segunda fase nós temos para cada questão 2 corretores. Então, desses 2 corretores é feita a correção às cegas, o computador cruza. Se a diferença de notas entre um corretor e outro for um número 2 ou maior do que 2, volta para um terceiro corretor. E aí é feita a correção a terceira correção é feita. Se o número de diferença ou de discrepância é menor do que 2, é feita a média. Agora o que resta é desejar boa sorte para quem vai prestar a primeira fase da Unicamp. Esta edição do Câmara Notícia fica por aqui, lembrando que estamos todos os dias ao vivo, à 1 da tarde, com notícias do jornal e também do esporte.